A igreja celebra hoje, em toda a terra, o Natal do Senhor. Este momento que dividiu os tempos, que separou as eras, que marcou o início de uma nova humanidade resgatada por aquele que nasceu para nos trazer a salvação. O Evangelho da Santa Missa é de São Lucas, é a narração do Natal do Salvador. Ele começa dizendo: aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. São Lucas menciona dois personagens que são importantes no seu tempo. César Augusto, trata-se de César Otaviano Augusto, que chegara ao poder do império em Roma e que havia, graças às suas conquistas militares, fechado o templo do deus Juno, deus da guerra, e havia dedicado o templo da deusa Pax, da deusa Paz. Porque de fato era um momento em que havia paz em todo o mundo. O seu filho, que foi aquele durante cujo império Nosso Senhor passou a maior parte de sua vida, Tibério, deu continuidade à obra do seu pai. E por outro lado, esse governador Quirino, que era aquele que administrava a província da Síria, na qual estava a Palestina, a Terra Santa. São Lucas menciona esses dois homens e diz que foi ordenado um recenseamento de toda a terra. Hoje nós sabemos que esse recenseamento é historicamente um pouco problemático. Portanto, nós devemos procurar o significado teológico desse recenseamento. É muito interessante que, nas Sagradas Escrituras, o recenseamento sempre foi motivo de punição e castigo divino. Por exemplo, há o famoso episódio do rei Davi, que quis fazer o recenseamento do povo e que foi punido por Deus com uma grande praga que devastou o seu reino. É um modo pelo qual a literatura bíblica mostra o quanto esses recenseamentos da antiguidade eram injustos, eram iníquos. Por quê? Porque um rei mandava recensear a terra apenas para duas finalidades. Em primeiro lugar, para cobrar impostos. E, em segundo lugar, para convocar um exército para a guerra, saber quantos homens ele tinha à disposição para convocar caso houvesse uma guerra. Portanto, recensear, contar o povo, era uma atividade extremamente despótica, autoritária, e o povo sempre sofria as consequências disso. Por isso, recenseamento significa sempre uma coisa ruim. É interessante que nós lemos no livro do Êxodo, no capítulo 13, que Deus manda recensear os filhos de Israel. Depois que eles atravessam o Mar Vermelho mais uma vez, nós vemos o livro dos Números que eles recensiam também o povo.
Depois nós vemos, já quando estão para entrar na terra prometida, o povo é contado novamente. Porém, esse recenseamento mencionado nos livros do Pentateuco, os próprios rabinos faziam uma interpretação diferente dele. Diziam que Deus queria, no fundo, que se conhecesse cada um dos seus filhos, inclusive porque a palavra hebraica que se utiliza para falar dessa contagem é uma palavra especial, uma palavra que faz menção a levantar o rosto, erguer o rosto caído, para que se conheça a pessoa quem é. Mas esse recenseamento aqui é apenas um sinal do poderio do império. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então nós temos uma espécie de escada descendente. César, Quirino, Davi, José e Maria. Nós vamos das estruturas do poder em Roma, na Síria, em Jerusalém, para Belém. Aquele lugar de quem fala o profeta Miqueias: e tu, Belém de Judá, és a menor das cidades, de ti virá aquele que há de apacentar Israel, meu povo. Da pequenina Belém, daquela cidadezinha. Hoje, durante esses dias tão penosos da guerra naquela parte, um dos lugares também que sofre as consequências da guerra. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Por que Jesus é chamado aqui de primogênito? Os protestantes, por exemplo, utilizam essa menção à palavra primogênito para referir-se à ideia de que depois de Jesus haveria outros irmãos, e por isso o texto chama Jesus de primogênito. Isso não corresponde à verdade por dois motivos. Porque primogênito é sempre o filho primeiro mesmo. Inclusive nós temos inscrições antigas que falam de mulheres que morreram dando à luz ao seu filho primogênito. Se elas morreram, não podiam ter outros depois. Era um modo de se expressar. Porém, isso também tem um significado teológico. Todos nós sabemos que quando Deus libertara o seu povo na Páscoa, Ele havia mandado os israelitas matarem um cordeiro pascal e passarem o seu sangue nas suas portas, e desse modo os primogênitos de Israel foram poupados. Todos os primogênitos do Egito morreram. Por causa disso, Deus estabeleceu na lei de Moisés que todo primogênito do animal deveria ser morto, e todo primogênito do ser humano, todo filho primogênito, não podendo ser morto, deveria ser resgatado, ou seja, entregue ao sacerdote, porque pertence ao Senhor, resgatado, apresentando-se em troca dele um animal para o holocausto. Portanto, quando aqui o versículo 7 diz: Maria deu à luz o seu filho primogênito, o que ele está dizendo é: nasceu a vítima para o sacrifício. Nasceu aquele que há de trazer, pela sua morte, a vida a todos nós. Maria deu à luz o seu filho primogênito. Que frase lacônica! Ela deu à luz ao seu filho primogênito. O Evangelho não dramatiza.
não explica mais. Por quê? Na sequência, São Lucas diz: ela o enfaixou e o colocou na manjedoura. O que significa isso? Ela o envolveu em faixas. Nós lemos no livro da Sabedoria algo que é bastante eloquente, quando Salomão descreve o seu próprio nascimento. Ele diz, capítulo 7, a partir do versículo 1: também eu sou um mortal igual a todos, do gênero daquele ser terreno que por primeiro foi feito, formado em carne, no seio de minha mãe. Durante 10 meses tomei consistência em meu sangue. Também eu, quando nasci, respirei o ar comum. E ao cair na terra, que tudo recebe de modo igual, estreei minha voz chorando, igual a todos. Envolto em faixas, fui criado entre cuidados. Nenhum rei começou a existência de outra maneira. O rei Salomão descreve o seu nascimento, dizendo: como todos os bebês eu fui envolto em faixas. Nenhum rei nasceu de um modo diferente. Portanto, essa referência a ser envolvido em faixas, ao mesmo tempo que é uma referência para dizer ele é o filho de Davi, ele é como Salomão, ele é o novo Salomão, é o rei da paz. Ao mesmo tempo, é para dizer, ele se fez homem de verdade. Ele se fez homem como nós. Como um pequeno bebê, ele estreou a sua voz chorando, ele respirou o ar e sentiu a dor do ar invadindo suas vias respiratórias. Esse é o nosso Deus. Ele se fez um pequeno bebê. São Lucas diz que ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. A palavra hospedaria aqui é mal traduzida, porque dá a impressão de que eles procuravam albergues. Não é bem isso. É que naquela localidade havia grutas nas quais as famílias colocavam os animais e na frente das quais ficava a casa, por assim dizer, que era o lugar onde a família vivia. Não tendo lugar na casa, a cidade estava cheia por causa do recenseamento, acomodaram-se eles na gruta onde viviam os animais. E Maria o colocou na manjedoura onde comem os animais. Isso também tem a ver com a profecia de Isaías, quando o profeta Isaías diz: o boi conhece o seu dono, e o burro o coxo do seu senhor, mas Israel não conhece, o meu povo não entende. O boi e o burro. Os pais da igreja sempre interpretaram isso como sinal dos judeus, representados pelo boi, sacrificado no templo, e o burro, o asno, como um símbolo dos pagãos. O boi conhece o seu dono, e o burro, o coxo, a manjedoura do seu senhor. Mas Israel não conhece, o meu povo não entende. Portanto, ali São Lucas resgata essas duas percepções. De um lado ele é o rei, mas de outro lado ele é aquele que, sendo Deus, não é conhecido e reconhecido pelo seu povo, porque o povo está olhando para onde? Para César, para Quirino, para Davi, para os recenseadores. E ali estão os recenseados: José, Maria
e o pequeno bebê. Nessa escada descendente, o que se apresenta é o grande contraste entre o grande Deus e a pequenez assumida pelo mistério da encarnação. O boi conhece o seu dono, e o burro a manjedoura do seu senhor, mas o meu povo não me conhece. Exatamente por isso, São Lucas continua dizendo: naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Todos nós estamos acostumados a ver os pastores nos presépios como homens simpáticos, homens populares, mas nos tempos de Jesus não era assim. Os pastores foram estimados no período em que todo mundo vivia, digamos assim, dessa vida pastoril. Mas uma vez que a sociedade se organizou pela agricultura, se tornou estável, os pastores passaram a ser hostilizados. E isso era uma característica de todo crescente fértil. Os pastores diziam, aliás, os mesopotâmios diziam que os pastores eram o nada que vem da estepe. Outros, os sumérios, diziam que a voz de um pastor é como a de um cão do mato. O próprio livro do Gênesis, no capítulo 40, texto que hoje todo mundo reconhece como tardio, fala do horror que os egípcios tinham dos pastores. O Talmud, escrito judaico, também tardio, diz: se uma ovelha cair no buraco, tu lhe a deves resgatar. Mas se no buraco cair um publicano ou um pastor, deves deixá-lo ali. Eram homens verdadeiramente hostilizados. Eles eram, muitas vezes, alijados do convívio social porque eram considerados bandidos, porque brigavam entre si, resolviam seus problemas com uma justiça paralela, resolviam com violência, agressividade, não eram considerados sujeitos de direitos pelos tribunais do tempo, eram considerados impuros religiosamente, eram considerados bandidos socialmente. Mas naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O texto grego diz: eles se assustaram com um grande susto. Eles se apavoraram com grande pavor. Claro, porque se eles sabem que para todo mundo eles são párias, eles são detestáveis, de repente aparece um anjo, envolve-os de luz, eles acham que vão ser mortos. Eles acham que vão ser imolados por Deus, vai vir um anjo para destruí-los. Mas ao contrário, o anjo disse aos pastores: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Os primeiros a receberem o anúncio dessa grande alegria são aqueles que nessa escada descendente de São Lucas são os últimos dos últimos, os pastores, os mais rejeitados, os mais marginalizados, aqueles que estão do lado de fora. É para eles que Deus se revela como Cristo Senhor, como um Deus transbordante de amor e bondade, mas que ao mesmo tempo é Senhor.
isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, as faixas de Salomão, deitado numa manjedoura, a manjedoura de Davi. O boi não conhece o seu dono, e o burro a manjedoura do seu senhor. Mas estes pobres pastores são conduzidos por Deus até aquele lugar no meio da noite. Quando São Lucas diz que eles estavam tomando conta do seu rebanho durante a noite, essa noite não é simplesmente uma menção cronológica. São Lucas está falando de algo mais profundo. O próprio livro da sabedoria, no capítulo 18, diz: de fato, quando um tranquilo silêncio envolvia todas as coisas e a noite chegava ao meio do seu curso, a tua palavra todo-poderosa, vinda do céu, do seu trono real, precipitou-se. No meio da noite brilha a luz. No meio da noite brota esse ponto de luz, que é o Cristo Senhor. De repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste, uma multidão do exército celeste. O texto começa se referindo a esse exército que recensia, e agora o texto termina falando de um exército que chama a todos. Glória a Deus nas alturas, cantam louvando a Deus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Aos homens, a tradução melhor seria que são da sua benevolência. Esses aqui são indicados pela palavra eudóquios, que é uma palavra que aparece depois no Evangelho de São Lucas, uma única vez depois dessa, lá no capítulo 10, quando Jesus diz: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. Aqui é a palavra eudóquios, da tua boa vontade, da tua benevolência. Quem é o objeto da benevolência de Deus? Quem é o destinatário especial da revelação de Cristo na noite do seu nascimento? É César? É Quirino? É Davi? Não. São os pequenos. São Paulo, na segunda leitura, diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. E o profeta Isaías diz na primeira leitura: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele traz em seus ombros a marca da realeza. E o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou seja, Ele se revela, Ele se manifesta como luz que brilha no meio da noite, apenas para quem é pequeno, para quem aceita o último lugar, para quem despreocupa-se de si mesmo, fazendo-se tão pequeno quanto Ele, para quem não se jacta, não se orgulha, para quem não se coloca numa posição de privilégio, para quem aprende a fazer o seu mesmo processo de esvaziamento. Queridos irmãos,
Hoje é Natal. Desvistamo-nos de todas as nossas arrogâncias e presunções. Esvaziemo-nos de todas as nossas importâncias e, juntamente com esses pastores, recebemos a notícia de que Deus na terra é glorificado em Cristo, mas que paz só tem realmente quem se faz pequeno. É sendo pequeno, pequeno como uma criança, pequeno como um bebê, que nós nos atrevemos a nos aproximar do presépio e adorar esse Deus Altíssimo que desceu e se tornou um bebê que chora, um bebê que, se não for acariciado, chora, que, se não for alimentado, chora, que inaugurou a sua voz humana chorando. E aí, na manjedoura, nós encontraremos o sentido para toda a nossa vida. A luz brilhará ante os nossos olhos e nós seremos resgatados das trevas e da sombra da morte.